Muito bom dia, a paz de Cristo para todos, amigos, amigas, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, famílias, casais e solteiros. Nós estamos dando início a uma série de vídeos onde nós estaremos vinculando nas redes sociais e em breve nós estaremos dando o endereço eletrônico para você, endereço online para você, para que você tenha acesso aos nossos canais, exatamente sobre esses conteúdos. Nós vamos trabalhar e tratar sobre temas importantes, orientações, sugestões, baseados nos escritos da Bíblia Sagrada, a Palavra do Senhor, exatamente sobre namoro, noivado e casamento. Sobre namoro, noivado e casamento são os temas que nós vamos tratar aqui com o objetivo de te ajudar e te orientar. Nós tivemos experiências sobre namoro, noivado e casamento. E aí nós temos categoria para... Temos experiências para compartilhar e categoria para orientar os jovens na escolha de uma pessoa para se relacionar, para um futuro conjugal, para a fase de noivado, que é a fase do meio, e posteriormente o casamento. Embora tenha na internet, hoje quando você abre as redes sociais, você vai encontrar de tudo. Pessoas aconselhando corretamente, orientando as pessoas, incentivando as pessoas a casarem, porque muitas vezes o sofrimento de um jovem, de um rapaz, de uma moça, o sofrimento dele ou dela está simplesmente porque não tem uma pessoa, uma companhia com quem conversar, com quem compartilhar as suas opiniões, as suas ideias, né? Não tem uma pessoa para lhe ajudar, também lhe orientar muitas vezes que precisa. E muitas vezes o jovem, o adolescente e o jovem não tem em casa fontes de apoio e de orientação junto aos seus pais, que devia ter. Mas existem muitas situações e condições adversas que muitas vezes os pais também não têm liberdade de chegar com os filhos para falar sobre determinados assuntos importantes. E preparar o seu filho, a sua filha para um relacionamento, ajudar na escolha, né? E eu acredito que, tratando-se de namoro, noivado e casamento, são 3 fases em harmonia, que na primeira fase, que é o namoro, o primeiro passo para um casamento, para um relacionamento seguro e duradouro, tudo começa no momento da escolha. E eu acredito que o próximo vídeo nós já iremos trazer algo sobre a escolha da esposa de Isaac. Isaac era filho de Abraão, filho da promessa divina de Deus para com Abraão e Sara. E ele casou-se com Rebeca. E a história é muito linda, muito bonita, porque o pai, o Abraão, participou da escolha da sua mulher para o seu filho. Para vocês terem uma ideia, o Isaac nem sequer se preocupou de sair de casa à procura desta namorada, desta moça para namorar, para se relacionar, para ser a sua esposa. Mas ele colocou a sua confiança inteiramente no seu pai Abraão, porque ele sabia que o patriarca não iria errar na receita, na dose, na escolha da esposa, da mulher para o seu filho, né? Tratava-se de uma família rica, uma família tradicional, família cristã, uma família exemplar, e não podia ser qualquer moça, qualquer moça que tinha que ser a esposa do Isaac. Ou seja, na escolha da vista de Isaac, ele poderia se atrapalhar na escolha e trazer problema para a família, de uma vez que o seu pai era um patriarca, era um sacerdote,
um ministro de Deus e um homem do coração de Deus, ele e a sua mulher, um casal muito bem estruturado, né? Tanto financeiramente como espiritualmente, tinha uma vida íntegra com Deus, e o seu filho teria que, como herdeiro principal da família, dos bens da família, esta moça viria para somar, para ajudar Isaac na escolha da sua esposa. Então, e hoje, o nosso primeiro vídeo, nós vamos falar exatamente um pouco sobre a escolha, para não ficar muito longo, mas estamos aqui no livro de Gênesis. No livro de Gênesis, nós poderemos abrir espaço para as opiniões, para os comentários, nós poderemos colher alguma coisa do mundo atual, do mundo secular, também do mundo cristão, algumas experiências, né, com relação a casais cristãos e casais que não são cristãos, aqueles que têm uma vida livre para fazer tudo o que queira fazer, mas também nós não vamos deixar de lado, além de tudo, eu garanto para você que nós não iremos deixar de lado as orientações bíblicas, pois o objetivo desse canal, do nosso projeto, é orientar as pessoas à luz da Bíblia, de acordo com a palavra de Deus, né? Existem os filósofos, existem as orientações de psicólogos, do mundo profissional, né? Psicólogo da família, psicólogo de casais, advogados que cuidam de causas familiares, causas cíveis, que orientam os casais para, às vezes, evitar um divórcio, né? Ou então prosseguir melhorar alguma coisa, algum ponto do relacionamento. Mas aqui, este canal, ele não vai abrir mão das origens, das orientações bíblicas, trazendo sempre do original aqui para o mundo atual de hoje. E você vai se dar bem, você vai ser abençoado. Eu convido você para participar do nosso canal como inscrito. Em breve nós estaremos já colocando no ar esse vídeo, né? Nós estamos gravando agora exatamente o dia 12 de março de 2026, exatamente às 8 horas e 40 minutos da manhã. E em poucos minutos, em instante, nós estaremos já publicando esse vídeo na internet e você vai participar conosco, vai ouvir. Eu sou o Sebastião, seu amigo, e estaremos aqui como representante de Deus na terra, como ministro de Deus, para te ajudar a melhorar, a prosseguir e te ajudar na escolha de uma pessoa para um bom relacionamento, para que você viva melhor e viva bem e sinta-se realizada como uma mulher casada, como um homem casado, e que esse casamento seja para toda a vida, até que a morte separe, de acordo com as orientações divinas. Vamos lá então, prosseguir rapidamente. Pegando aqui o primeiro livro de Gênesis, no capítulo 3, no capítulo 2, desculpem, a partir do verso 18, Gênesis 2. Veja bem, no segundo capítulo do primeiro livro das Escrituras, Deus se preocupou já com o estado emocional do homem. Deus já se preocupou com o estado emocional do homem, com a carência emocional do homem. Por que do homem? Porque o homem foi feito primeiro e a Eva veio depois. A partir de então, os primeiros filhos nasceriam da mulher, que era a Eva, que teve 2 filhos, Caim e Abel, que Caim veio matar o seu irmão, né? Matar o seu irmão Abel.
Foi o primeiro assassinato, tragédia em família que houve na Terra, e ainda hoje, ainda hoje as famílias e a sociedade sofrem as consequências, e a Terra geme pela mancha do sangue do primeiro inocente que foi derramado sobre a Terra. Mas nós vamos deixar isso para mais para frente, para outros vídeos. Mas o vídeo de hoje é exatamente sobre o que é que por que Deus teve que se preocupar com a situação emocional e carente do homem. Porque a Bíblia diz que Deus fez tudo, os animais, criou os animais, preparou o jardim, as árvores, os répteis da terra, os mares, os peixes, o céu, os céus e toda a sua habitação, toda a sua povoação, no caso os anjos, o Senhor já tinha preparado antes de tudo, e depois Ele criou o homem. Depois que Ele criou tudo, tinha que ter alguém para cuidar. Então o que Ele fez? Ele fez um ser de sexo masculino, chamou ele de homem e colocou esse ser para cuidar de tudo, para dar o nome aos animais, para dar o nome aos peixes, às árvores. Então tudo isso veio de Deus por intermédio de Adão. E a Bíblia nos diz, a palavra do Senhor nos diz que todos os dias o Senhor passaria por ali. Todos os dias o Senhor passava por ali e via que Adão visitava Adão no jardim. Ou seja, observe aí o cuidado de Deus para com a sua criação. E aí a palavra nos diz que todos os dias o Senhor passava por ali, e numa das passagens das visitas, que o Senhor visitou o jardim, visitando exatamente para ver como estava o estado também, como é que o homem estava se comportando e o que é que ele estava fazendo, para acompanhar de perto. Cuidado de pai para com seu filho, né? E a Bíblia nos diz que a Bíblia diz que Deus se deparou com Adão com um semblante triste, desanimado, né? Ali, de cabeça baixa. E o Senhor olhou para ele, e Deus, naquele momento ali, pela suprema sabedoria divina, o próprio Deus sentiu a carência daquele homem. Ele estava carente, estava ali deprimido, mas não sabia o que dizer, não sabia o que fazer, não sabia por quê, mas o Senhor sabia. Aí Deus veio, na mente de Deus, o pensamento: já sei o que é que ele precisa. O meu filho precisa de uma companhia, de uma companheira. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um outro amigo, um outro ser para ajudar esse homem nas atividades? Será que ele está muito cansado? Não, não é que ele está cansado. Não é que ele está muito cansado, fadigado e precisa de alguém para lhe ajudar nas tarefas. Aí Deus pensou o quê? Eu vou colocar alguém para ajudar ele, mas eu vou colocar alguém que faça companhia a ele, que possa dormir com ele, que possa estar os dois dormindo numa cama só, né? E eu vou ter que fazer uma pessoa de sexo oposto, que pense um pouco diferente dele, que seja diferente dele, mas eu vou colocar o desejo nos dois. Eu vou colocar o desejo nos dois. O desejo dela por ele e o desejo dele por ela. E aí ele fez a Eva, criou a Eva. Aí Deus pensou o quê? Eu vou fazer que o sono venha sobre ele, para ele adormecer, e quando ele estiver dormindo, eu vou fazer aqui o meu projeto, criar o meu projeto aqui. E muito bem, e foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que Deus fez Adão dormir, sono profundo. Em seguida Deus cortou um pedaço da costela do lado esquerdo. Agora, por que do lado esquerdo? Porque o lado esquerdo, gente, é um lado de risco. É o lado que está o coração, o lado esquerdo. Observe bem aí comigo. É o lado mortal. É o lado de risco, porque muitas vezes um projétil
ou então um objeto de corte, ou objeto que fura, no caso uma faca, alguma coisa assim, falando um pouco sobre as armas, as formas que as pessoas matam outros, se atingir o tórax do lado esquerdo, na região do peito, onde está o coração, próximo ao coração, onde estão as veias principais, as artérias e veias mais fortes, então dificilmente a pessoa escapa. Tem o pulmão mais abaixo, mas mais em cima é o risco maior, né? Se atingir o pulmão é arriscado, imagina atingir o coração. Então, o coração do homem espiritualmente falando, que não é esse coração músculo de carne, mas o coração como alma, como mente, é lá que está o centro das decisões. Então, era desse lado esquerdo que Deus queria segurar o homem preso à sua esposa, né? Preso pela carência, preso pela paixão, preso pelas emoções, né? Preso pela dedicação, pela afinidade, pelo amor, pelo carinho e pelo desejo de um coabitar com o outro. E tudo isso Deus colocou, fez o homem completo. E pode ter certeza que se Adão estava entristecido, desanimado, e não sabia por quê, era porque ele estava carente de uma pessoa, mas não sabia quem seria esta pessoa, quem poderia ser e o que fazer para conseguir esta pessoa, né? E aí Deus permitiu, Deus preferiu fazer uma pessoa de sexo oposto para complementar, para completar a carência deste homem chamado Adão. Esse é o nosso primeiro vídeo e em breve nós estaremos retomando a carência do homem para com uma mulher. Observe aqui que Deus não fez um outro homem para completar a carência deste homem, porque ele sabia que não iria dar certo, porque esse casal, eles iriam ter filhos, eles tinham que crescer e multiplicar, eles tinham que produzir, eles tinham que ser férteis, crescer e multiplicar, né? E aí de dois homens não podia, já tinha um homem, então fazer outro homem para quê? Para ajudar nas tarefas, e somente isso não, só isso não completaria a carência emocional, sexual do homem, mas Deus sabia que estas necessidades só seria satisfeita com a presença, com a participação de um ser feminino, um ser de sexo oposto chamado mulher. E foi o que Deus fez com a Eva, né? Criou a Eva, enquanto Adão dormia, ele fez a Eva, e quando Adão abriu os olhos, estava aquele mulherão, aquela mulher perto de Adão. Imagina, a primeira mulher devia ser muito linda, muito bonita, como Adão também, o primeiro homem, né? Feitura direta das mãos de Deus. Então, que Deus em Cristo nos abençoe nesta manhã, nesse dia 12 de março. Que Deus te abençoe grandemente, poderosamente, e que você participe conosco dos nossos temas que serão abordados aqui no canal. Nós estamos já preparando a abertura desse canal para lançar esse é o primeiro vídeo que vai abrir com chave de ouro. E eu oro a Cristo, a Deus em nome de Cristo, que este canal seja uma bênção para os casais, não somente os jovens que estão pretendendo encontrar uma pessoa, a pessoa amada, né? Mas também para aqueles que estão namorando, que já estão planejando noivar, que é a segunda fase, e posteriormente fechar, formalizar o casamento, oficializar o casamento civil e religioso na igreja, assim como requer as orientações cristãs para as famílias de boa mente, de bom coração. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus abençoe a tua casa, a tua família, os teus filhos, em nome do Senhor Jesus, e fiquem com Deus,
A paz de Cristo para todos.